Oi, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os meus problemas com a série Supernatural. Eu assisto Supernatural desde 2009, se eu não me engano, que foi quando ela começou a passar no horário nobre do SBT. Desde então eu venho acompanhando a série, enfim, né, ela acabou se tornando uma das minhas séries favoritas, né, em determinado ponto ela até foi a minha série favorita de todos os tempos. E eu lembro muito bem de uma época dizer que, tipo, Supernatural nunca poderia acabar, porque, enfim, essa série é boa demais. E assim, né, gente, o que eu posso dizer sobre isso é, cuidado com o que você deseja, porque pode sim acontecer. Supernatural meio que durou um pouco demais, né? Eu acho que todo mundo meio que sabe que a série passou do ponto há um bom tempo, tá? E até hoje estamos na última temporada, né? Com só mais 3 episódios até o episódio final. Mas antes da série acabar, eu tenho que falar sobre algumas questões que me incomodam em Supernatural. No decorrer dos anos, eu meio que desenvolvi vários problemas com a série. E nesse vídeo que eu vou fazer aqui hoje, eu vou estar falando sobre boa parte desses problemas, porque eu pretendo sim fazer uma review do último episódio da série, do final de Supernatural. Eu decidi fazer esse vídeo agora para tirar todas essas questões que me incomodam do caminho, para quando eu fizer um novo vídeo sobre a série já tá um clima um pouco mais leve. Mas dito tudo isso, eu gostaria de alertar vocês que vai ter spoilers sim nesse vídeo, porque eu vou estar falando sobre alguns acontecimentos da série. Sabendo disso, vamos começar. Para esse vídeo eu separei 5 pontos que assim me incomodam bastante em Supernatural. Eu vou meio que elaborar cada um deles no decorrer do vídeo. Então, vamos ao primeiro ponto, que é a narrativa repetitiva. Assim, desde a 5ª temporada, onde de fato aconteceu o apocalipse na série, o mundo de Supernatural quase acabou pelo menos umas 5 vezes desde então. É algo que tá acontecendo de novo nessa última temporada de Supernatural, né? Porque, enfim, eles usam bastante essa narrativa. E nessa questão de ser uma narrativa repetitiva, eu digo isso porque a série meio que usa os mesmos passos para desenvolver qualquer trama que aparece na série. Em relação à trama da última temporada da série, né, que é a 15ª, eu acabei de assistir o episódio 17, e nesse episódio meio que aconteceu uma coisa que Supernatural já fez várias vezes no passado, que é aquela coisa de desenvolver um plano super elaborado para deter a ameaça em questão do momento, e na hora de colocar esse plano em execução, eles voltam atrás, porque tal pessoa vai ter que se sacrificar, e enfim, né, eles nunca se sacrificam mesmo. Eles repetem os mesmos passos sempre, ao ponto de, tipo, nesse último episódio, no caso, o episódio 17, que eles estavam falando, vai acontecer hoje, eu já sabia que não ia acontecer, porque sempre quando tá perto de acontecer, algo acontece que eles voltam atrás. Inclusive, né, o Chuck nesse episódio meio que fez uma piadinha com eles dando pra trás. Mais uma vez, eles tinham que fazer algo e acabaram não fazendo porque tal pessoa teria que se sacrificar. Claro que sim, existem várias outras questões naquele contexto, mas a narrativa é a mesma e não me surpreendeu nem um pouco. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de sacrifício em um ponto mais pra frente. Mas já indo pro segundo ponto, uma outra coisa que me incomoda bastante em Supernatural é a escala das coisas. Porque assim, Supernatural nunca mostra as consequências dos acontecimentos em cidades grandes e, enfim, né, no resto do mundo. É sempre numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. O mundo tá acabando, é o caos total, mas vai ser sempre numa cidadezinha do interior que, enfim, né, você não consegue ver a escala daquela ameaça gigante que, teoricamente, eles querem fazer a gente acreditar que está acontecendo. Um dos momentos que me decepcionou bastante com Supernatural foi o começo da 9ª temporada, porque no final da 8ª temporada, os anjos caem. Os anjos todos caem do céu e aquilo é uma cena muito legal. Eu gostei bastante daquele final de temporada e me fez ficar muito animado para ver qual seria o desenrolar dessa trama. Eu queria ver o impacto da queda dos anjos no resto do mundo, porque foi uma cena muito legal e eu acho que em questão assim de história, né, narrativamente falando, seria muito legal você ver, tipo, pessoas normais vendo esse acontecimento. Aí chega a 9ª temporada e no primeiro episódio eles meio que contam pra gente que ninguém viu a queda dos anjos, só o Sam e o Dean viu a queda dos anjos e mais algumas pessoas do círculo deles. Foi um grande acontecimento com um grande potencial que eles limitaram a um grupo muito pequeno de pessoas. Então essa questão da escala de Supernatural me incomoda bastante. Eles teoricamente criam essas situações muito grandes, mas que não afetam ninguém na verdade, sabe? Só afetam aquele grupo que está próximo ao Sam e o Dean. E recentemente, né, no começo da 10ª temporada, eles fizeram de novo. No final da 14ª temporada, Deus meio que deu um foda-se e abriu os portais do inferno. Aí no primeiro episódio da 15ª temporada, o que que eles fizeram? Limitaram esse que seria um grande acontecimento, né, que teria consequências globais, para basicamente deixar todos os fantasminhas, né, todas as almas que saíram do inferno, mais ou menos assim num perímetro de 5 km. A Rowena meio que fez um feitiço, né, criando uma doma, né, em volta daquela cidadezinha do subúrbio lá no interior dos Estados Unidos. E de novo, né, todas as almas ficaram presas nesse perímetro de, sei lá,
5 quilômetros. Então, assim, um acontecimento que tem tudo pra ser gigante acaba sendo muito pequeno porque eles não conseguem mostrar isso numa escala mundial em que mais pessoas são afetadas por aquilo. É por uma questão de orçamento, claro, né, gente? Supernatural não tem orçamento pra criar uma grande ameaça em escala global. Pra colocar, por exemplo, uma grande ameaça dessa em, sei lá, Nova York, Califórnia. O único instante que eles meio que criaram uma ameaça maior foi no apocalipse da 5ª temporada, quando eles mostraram partes de Chicago. Mesmo que eles não tenham gravado em Chicago propriamente, eles meio que tentaram mostrar como tudo aquilo afeta as grandes cidades dos Estados Unidos. Mas aqui agora eles nem tentam mais, me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo eu entendo. Então, tipo, não chega a ser um grande problema, sabe? Pelo menos não é o maior da minha lista. Porque já falando sobre os grandes problemas da série e indo pro terceiro ponto, um dos grandes problemas de Supernatural tem sido a mitologia da própria série. A mitologia de Supernatural é tão bagunçada, mas tão bagunçada que simplesmente não faz sentido mais. Toda vez que chega um personagem, uma grande informação na série, bagunça outra coisa que já foi estabelecida no passado. Então Supernatural meio que se tornou aquela série que, pra eu assistir ela, pra eu conseguir assistir Supernatural, eu não posso pensar. Porque se eu começo a pensar na mitologia da série, me dá raiva. É literalmente aquele tipo de série que você tem que assistir sem pensar. Porque se você parar pra pensar por um segundo, você vai ficar frustrado, porque não faz sentido. E, gente, isso me incomoda profundamente. É provavelmente um dos pontos que mais me incomodam. E ainda sobre a mitologia, mas voltando sobre a questão da narrativa, toda vez que eles precisam explicar um novo elemento, um novo tipo de anjo ou whatever, eles meio que criam uma explicação totalmente conveniente. Pra você ter mais ou menos uma noção do que eu tô falando, é mais ou menos assim. Praticamente toda vez que eles estão enfrentando uma grande ameaça, o Sam e o Dean ficam tipo, nossa, fudeu, não vai ter como. Essa ameaça é maior de todas, não vamos conseguir vencê-la, não tem forma nenhuma de vencer essa ameaça. Até que alguém para e meio e fala assim, não, peraí. Mas tem um livro aqui no bunker que diz que se a gente pegar esse lápis que foi, sei lá, tocado por Deus, mais o cabelo da Rowena, se a gente misturar esses dois, a gente cria uma bomba cósmica. Essa bomba cósmica vai sim deter essa ameaça que até então era imbatível. Eles fazem isso o tempo todo, gente. Mas é basicamente sempre assim, não tem solução, não tem como deter essa ameaça, mas em certo ponto sempre eles acham uma solução num livro, ou sei lá, num Grimório da Rowena. Sempre vai ter uma solução que vai aparecer assim, do nada. Eu sei que isso é mais uma questão narrativa do que mitológica, né? Porque é a forma que eles contam a história. Mas isso bagunça muito mais a mitologia da série do que de fato a narrativa, né? Então me incomoda muito mais no nível mitológico do que no nível narrativo, porque eu odeio quando eles trazem um novo elemento que até então não teve nenhuma menção na série e do nada eles trazem como se estivesse lá o tempo todo. Esse é um ponto que me incomoda bastante, sim, mas vamos seguir em frente porque temos mais 2 pontos ainda pra falar nesse vídeo. Mas já indo pro quarto ponto, é algo que tá me incomodando assim há algumas temporadas já, que é a questão dos personagens não terem perspectiva de futuro. Eu acho que desde a 8ª temporada, quando o Sam meio que namorou aquela pessoa enquanto o Dean tava no purgatório, que eles meio que deixaram toda essa questão de relacionamentos de lado. Sim, eles trouxeram a Eileen lá pro Sam nessas últimas temporadas, mas foi basicamente isso, sabe? É uma personagem que não aparece muito, é basicamente um casinho que o Sam tá tendo, mas não é nada que tipo, meu Deus, eu planejo uma vida com a Eileen quando tudo isso acabar. Eu acho que essa questão deles quererem algo, sabe? Deles almejarem algo logo após o final das ameaças, tá faltando em Supernatural pra gente se importar se eles morrem ou não. Praticamente toda vez que o Dean morreu nas 10 primeiras temporadas, eu chorei, porque eu gosto bastante do Dean. Desde então, desde as últimas temporadas, eu não consigo chorar, porque eu sei que eles vão morrer e vão voltar de alguma forma. Então, tipo, eles morrem, não tem nada a perder, voltam também sem nada a perder, e é isso. Quando a série era pra ter terminado, lá na 5ª temporada, encaminharam o Dean pra ter um relacionamento com a Lisa, aquela namorada que ele teve há vários anos atrás, que teoricamente tinha um filho que a gente não sabe até hoje se era dele ou não. Eu acho que meio que foi estabelecido que não era filho, porque eles quiseram largar toda aquela narrativa da Lisa de lado. Mas era muito legal, sabe? Ver o Dean ter uma pessoa com quem ele se importa fora daquele grupinho, né? Que ele já tá muito envolvido, né? Enfim, eu sinto que falta alguém pra eles fora desse meio sobrenatural. Porque essa justificativa que eles deram de que o Dean só quer que, tipo, tudo acaba pra ele conseguir finalmente ser livre, né? Assim, é só isso, ser livre pra continuar fazendo o que você já faz. Pelo menos eles não deram a entender pra gente que, tipo, o Dean quer chegar em tal lugar, ele quer, sei lá, abrir uma oficina de carro. Não tem nada disso, gente. Os personagens estão sim sem perspectiva de futuro, e isso me incomoda sim, me faz não ligar nem um pouco pro que acontece com eles. Mas já indo pro meu último e talvez o mais polêmico ponto desse vídeo, é o fato de que o Sam e o Dean não são mais os mocinhos, eles não são mais os good guys de Supernatural. Nesse último episódio, né, que foi o episódio 17 da 15ª temporada, eu meio que estabeleci pra mim mesmo de que o Sam e o Dean, eles sempre vão
priorizar a si mesmos. E se tem uma situação em que, tipo, o mundo tá acabando e o Sam tem que se sacrificar, o Jim não vai deixar. E vice-versa. Quem viu o episódio 17 sabe que haveria um sacrifício para terminar a grande ameaça, coisa e tal, e acabou não acontecendo porque eles pensam sempre em si próprios, sabe? Eles não querem deixar aquelas pessoas que eles gostam fazer um sacrifício para salvar o mundo inteiro. Foi algo que eu percebi nesse último episódio, mas depois eu parei para pensar e vi que, tipo, é algo que eles fizeram em praticamente todas as situações que envolviam sacrifício. Se o Sam tem que morrer, o Jim não deixa e eles meio que tentam buscar uma alternativa, e toda vez que eles buscam essa alternativa, pessoas inocentes morrem por causa disso. E um exemplo que eu vou dar agora de como eles afetam negativamente o resto do mundo toda vez que eles decidem não se sacrificar em uma dessas situações é o final da 10ª temporada. Eu não sei se vocês se lembram, mas no final da 10ª temporada o Jim tava naquela questão com a marca de Ken que tava no braço dele. Ele ficou com essa marca, meio que virou um demônio, ele tava com a escuridão dentro dele. E no final dessa temporada, que foi a 10ª temporada, a alternativa para acabar com isso, pro Jim conseguir deter aquela escuridão que tava dentro dele, era meio que a morte levar ele para um novo universo, sei lá, eu não lembro exatamente os detalhes, mas basicamente a morte iria prendê-lo em algum lugar do universo que ele não poderia afetar ninguém. Eles super concordaram, né? Foram super no plano da morte de fazer isso. É a única alternativa, vamos fazer isso mesmo, a morte pensou isso direitinho, não tem outra saída. Moral da história, eles decidem matar a morte, sabe? Que foi uma das piores decisões criativas de Supernatural até hoje. Mas essa questão nem é relevante aqui. O que eu quero dizer é que, tipo, ao não fazer o que foi proposto, né, que era se isolar em um universo distante, ele meio que usou a heroína, né, pra meio que tirar a marca do Ken do braço dele, e ao fazer isso, o que ele fez? Ele liberou a escuridão no mundo, que o mundo que eu quero dizer é o interior dos Estados Unidos, mas vocês entenderam. A escuridão, vocês sabem muito bem, né, que era a Amara que causou bastante na 11ª temporada. Que sim, pessoas morreram por causa dessa decisão de não se sacrificar. Então eu cheguei à conclusão assistindo esse último episódio de Supernatural que eles estão sempre mais preocupados em proteger a família do que de fato proteger o resto do mundo. Houve várias ocasiões em que um sacrifício teria salvado o mundo e eles optaram por buscar uma alternativa que acabou gerando mortes de inocentes. Então não dá mais pra ver o Sam como os bonzinhos, né, os good guys de Supernatural, porque eles são muito egoístas, sim. Eu tô dizendo isso, mas eu gosto dos personagens, né? Inclusive é um dos motivos pelo qual eu continuei assistindo Supernatural com essas narrativas horríveis das últimas temporadas. Toda vez que o Sam e o Jim voltam atrás de um plano que aparentemente é a única solução viável para aquela situação, eles acabam escalando ainda mais a ameaça que já era ruim. Mas assim, eu não posso dizer que Deus vai ser uma ameaça pior agora por causa das ações dele, né, da decisão de não sacrificar o Jack, porque ele meio que deu a entender que agora ele não tá nem aí mais, sabe? Que ele não liga mais pro Sam nem pro Jim e que ele quer basicamente que todos eles se fodam. E pelo que eu entendi, a grande ameaça do final da série vai ser a morte, né? Que é aquela nova atriz que faz a morte agora. Então eu não sei se Deus vai ser a grande ameaça do final de Supernatural, pelo menos deu a entender que não. Mas assim, eu realmente preferia que a última temporada de Supernatural fosse eles enfrentando os grandes monstros do passado, que fosse uma trama um pouco mais simples. E, ao contrário do que eu acho que todo mundo prefere, eu acho que as tramas simples em Supernatural atualmente causam mais impactos do que essa, porque eles usaram tanto essa questão de o mundo tá acabando, o mundo vai acabar mesmo, que já não causa mais impacto, que é o que eu disse lá no meu primeiro ponto. Mas eu sei que eu provavelmente sou minoria aqui pra terminar esse vídeo, né, e meio que respondendo uma pergunta que eu acho que você deve estar se fazendo agora, porque eu ainda assisto Supernatural. Então, eu assisto Supernatural porque, como eu disse lá no começo do vídeo, eu fui muito fã dessa série por um bom tempo. Eu acho que até mais ou menos lá pela 8ª temporada, eu era muito fã de Supernatural. Eu ainda gostava bastante da série naquela época, eu gostava bastante de Supernatural até a 8ª temporada. Aí veio a 9ª temporada, como eu disse, me decepcionou muito, eu não gostei nem um pouco daquela temporada, e eu acho que da 9ª pra frente, Supernatural realmente não é nem um pouco pra mim. Porque é aquela questão, sabe? Eu tento entender a mitologia da série e toda vez que eu paro pra pensar um pouco, aquilo me faz raiva. Mas eu tenho que assistir, sabe? Eu não conseguia me ver abandonando esses personagens, né, que foram tão importantes pra mim. E inclusive, como eu disse num dos últimos vídeos que eu fiz aqui no meu canal, o Dean Winchester é o meu personagem favorito de todos os tempos. Eu acho que saber que esse personagem que eu gosto tanto ainda tá aí fazendo algo, seria muito estranho se eu não acompanhasse ele até o fim. Eu meio que tô acompanhando Supernatural só pelos personagens mesmo a esse ponto. Os melhores episódios que tiveram de Supernatural desde a 8ª temporada foram episódios que focaram bastante no Dean. Eu gosto bastante daquele episódio que chama Regarding Dean, que eu acho que é da 12ª temporada. Nossa, faz muito tempo, mas aquele provavelmente foi o meu último episódio favorito de Supernatural. E eu gostei bastante, aquele episódio me fez chorar, gente, porque quando o Dean chora, eu choro. Mas é isso, eu gosto bastante dos personagens, é por isso que eu continuo assistindo, mas hoje eu entendo
que Supernatural não é mais uma série pra mim. Eu não sou mais o público de Supernatural. O público de Supernatural, querendo ou não, é um público que consome muita ficção, que consome muitas séries narrativamente parecidas com ela. Eu sinto que eu saí bastante dessa bolha já faz muito tempo. Tinha uma época que eu acompanhava Supernatural, Arrow, The Walking Dead, basicamente todas essas séries do nicho sobrenatural. Mas atualmente eu tô num ponto em que história importa pra mim. Porque Supernatural é uma série que não me empolga nem um pouco quando eu penso na história dela, mas quando eu penso nos personagens, eu ainda quero continuar assistindo. Mas é aquela questão que eu acabei de falar agora. Eu sei que eu não sou mais o público de Supernatural, eu entendo o público de Supernatural, eu entendo porque eles ainda gostam da série. Mas independente de tudo isso, Supernatural foi sim uma série muito importante pra mim. Ela foi a primeira série que eu acompanhei pela internet. Eu só aprendi a assistir séries online porque eu queria assistir mais Supernatural. Supernatural me mostrou esse novo mundo, sabe? Esse novo mundo de possibilidades. Eu acho que é isso que eu tinha pra dizer nesse vídeo, sabe? Eu espero que vocês tenham entendido de que esse vídeo foi totalmente opinativo. É a minha visão sobre a série, é a minha visão sobre Supernatural, e os pontos que eu trouxe aqui, né, pra compartilhar com vocês, são pontos que vêm me incomodando. Vocês não precisam pegar a minha palavra, né, as coisas que eu disse nesse vídeo como verdade. Vocês podem sim discordar de tudo que eu disse se vocês preferirem, mas é isso. Eu acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.